Olá, boa tarde, tudo bem com você? Eu sou Maria Clara Leite, este é o nosso programa chegando na sua tela com muita informação e prestação de serviço. É uma alegria, um prazer para mim passar mais uma tarde ao seu lado. Hoje aqui no nosso programa nós vamos falar de prevenção e tratamento do Alzheimer. Essa doença, que acomete pelo menos 100 mil pessoas por ano aqui no Brasil. Além disso, nós vamos aprender a manter uma boa postura para ter bem-estar. Tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no nosso programa, que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua companhia. A gente sempre lembra que você também pode assistir ao nosso programa entrando lá no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E é claro que eu te convido a participar do nosso programa. Tem alguma dúvida sobre o tema de hoje, os temas de hoje? Vamos falar de coluna, postura, vamos falar de Alzheimer agora no começo do nosso programa. Se você tiver alguma dúvida, um relato para contar para a gente, pode participar e envia sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, DDD 11, número 33375886, o número que aparece aí na sua tela. Como eu disse, a gente começa falando do Alzheimer. Quem está aqui para falar com a gente sobre esse assunto é o doutor Flávio Salem, neurologista. Muito bem-vindo, doutor. Olá, Maria Clara, muito obrigado, a Hit TV. Olá, público da Hit TV, boa tarde. Doutor, antes de qualquer coisa, explica para a gente o que é essa doença, o que é o Alzheimer. Muito bem. Doença de Alzheimer até a década de 70, considerada rara. A partir da década de 70, considerada provavelmente a demência mais comum do mundo. A doença de Alzheimer foi descrita por Alois Alzheimer, lá nos idos de 1900 e pouquinho, 1910. A doença de Alzheimer se caracteriza por uma demência. O que é demência? Demência é a perda progressiva da capacidade cognitiva. Ou seja, memória, raciocínio lógico, capacidade de abstração, capacidade de reconhecimento, linguagem, viso espacial, orientação espacial. Tudo isso você acaba tendo algum prejuízo. E antes que o público em casa fale, eu tenho isso. Não, você não tem isso. Calma. Na verdade, a demência se caracteriza por uma perda progressiva, constante e grave. Ou seja, o quadro de perda de memória não acontece de vez em quando. Ele começa a acontecer e ele vai aparecendo ao longo da vida do indivíduo em todas as situações. Aquela perda de memória que só acontece em casa, no trabalho ou na escola, isso provavelmente está mais relacionado a déficit atencional. O Alzheimer, você perde a memória para tudo de maneira progressiva e você não consegue mais lembrar nem mesmo o nome dos seus familiares em quadros mais avançados. Doutora, eu trouxe aqui um número, de 100 mil novos casos por ano, é isso mesmo? São números subnotificados? Mais ou menos. Na verdade, a incidência da doença de Alzheimer vem aumentando por vários motivos. O motivo principal, a população está envelhecendo. O Brasil, apesar de ser um país novo, em termos populacionais, parece um país europeu. Nós estamos com uma população idosa crescendo e uma população jovem diminuindo. Sim. Isso por conta da diminuição da taxa de natalidade e, ao mesmo tempo, um aumento do tempo de sobrevida pelo controle de doenças preveníveis, como infarto, derrame, câncer, etc. À medida que o paciente vai envelhecendo, a doença de Alzheimer vai aparecendo com mais frequência. Mas você pode falar assim, antigamente não tinha tanto. Na verdade, talvez até houvesse, mas não havia o diagnóstico. Ano passado se falava que vovô, vovó está esclerosado. A esclerose é a demência. A demência do Alzheimer, ela pode ser, acaba sendo taxada de vários nomes. Uma outra coisa, provavelmente, é a alimentação. A nossa alimentação, você pode ver, seu bisavô, sua bisavó moravam no campo, moravam na fazenda, na área rural, comiam somente coisas naturais. Comiam coisas naturais e não comiam coisas processadas. Comiam o que colhiam.
Então, consequentemente, tinham menos doenças. Hoje em dia, você come de tudo. Você come coisas hidrogenadas, você come sanduíche, você come fast food, você come o que tem na rua. E muitas vezes aquecidas digamos assim, aquecidas em pratos de plástico ou alguma coisa de plástico, que às vezes liberam substâncias dentro do micro-ondas, que a gente sabe disso. Fora disso, você também tem alterações ambientais, poluição, principalmente, mas também água poluída, metais pesados, que podem, de repente, estar na sua água, na sua comida. Então, provavelmente, alterações ambientais têm se tornado também uma causa importante do aumento da frequência de doença de Alzheimer, não só no Brasil, mas também no mundo. Uma última coisa é o aumento do diagnóstico. Então, a doença de Alzheimer hoje em dia é uma doença conhecida, todo mundo sabe. Nem mesmo quem sabe escrever direito o nome, que é o nome alemão, Alzheimer austríaco, acaba sabendo, uma doença de Alzheimer. E os médicos hoje em dia, neurologistas, neurocirurgiões, geriatras, clínicos gerais, estão aumentando o seu conhecimento acerca da doença. Então, o que antigamente se achava que era uma demência causada por qualquer coisa, por exemplo, um derrame, acaba ganhando a alcunha de demência de Alzheimer. E por último, muitas vezes os colegas não sabem fazer aquele diagnóstico necessário e acabam pegando uma demência vascular, uma demência causada por um derrame, que é possível, a segunda causa mais comum de demência no mundo é a demência vascular, e chamam de Alzheimer. E colocam lá no atestado de óbito, ou colocam lá no diagnóstico do prontuário do paciente, e ele ganha essa alcunha de doença de Alzheimer. Então, tem muitas possibilidades do aumento da frequência. É isso aí. Quando a pessoa tem dúvidas, então, o melhor profissional a buscar? Neurologista. Neurologista Com mesmo. certeza absoluta. É isso aí. Doutor, os sintomas, como você disse, são gradativos. Sim. Né? E normalmente a pessoa ela só vai buscar um especialista quando ela começa a ter ali esses primeiros sintomas. Sim. Dá para buscar antes, né? A doença é hereditária? Se por acaso a pessoa ela é mais jovem, mas ela tem vários casos ali de Alzheimer na família ou de outras demências, é importante que ela comece a fazer aí uma avaliação antecipadamente? Como é que funciona? Se você tem familiares de primeiro grau, pais, geralmente, ou segundo, tios, avós, acometidos, vale a pena você ir atrás. Existe a partir de quando? A partir dos 40 anos. Tá. Ou talvez até antes. Doença de Alzheimer precoce, antes dos 40 anos de idade, é muito rara. Geralmente causada por fatores genéticos mendelianos, ou seja, que você ganha de geração para geração. Isso é muito raro, é 1% dos casos. A maior parte das doenças de Alzheimer começa depois de 60 a 65 anos. O grande problema, se você começa o quadro clínico aqui, na verdade, o quadro já começou 10, 15 anos antes. E a gente não consegue dar esse diagnóstico aqui. Porque aqui o paciente não vai no médico. Mas, se por um acaso, cicrano fulano tem um pai ou uma mãe, geralmente a mãe é a principal, porque a doença de Alzheimer tem um imprint mitocondrial, ou seja, existe algo relacionado à cadeia respiratória celular. E a mitocôndria do filho sempre vem da mãe, ou da filha sempre vem da mãe. A mitocôndria do pai se perde. Mas tem algum gênero que tem mais predisposição? Homem, mulher? Provavelmente tem mais predisposição. E aí, nós temos o seguinte, imaginando que cicrano ou fulano tenha um pai ou uma mãe, principalmente a mãe acometida, existe um risco dele ter. Essa genética não é uma genética exatamente direta. Se meu pai tem, eu vou ter tanto chance de ter risco. Não, não é assim. Você tem um risco maior, só que não é mensurável. Existem alguns genes que provavelmente aumentam a chance de você ter doença de Alzheimer. O gene mais conhecido hoje em dia é o gene da apolipoproteína E. Existem 3 variações, epsilon-2, epsilon-3 e epsilon-4. A epsilon-3 é neutra, epsilon-2 protege, epsilon-4 aumenta teu risco de doença de Alzheimer. Muito bem. Dá para fazer esse teste? Não vale a pena. Por quê? Porque se eu souber que eu tenho apolipoproteína epsilon-4, eu vou passar o resto da minha vida com medo. Exatamente. Então não vale a pena. Muito Aquela bem. Ansiedade, né? Não vale a pena. Deus livre. Hoje em dia vale a pena somente por conta de uma medicação que está adentrando o mercado brasileiro em breve, que é o lecanemab.
E aí dá para você retardar o aparecimento. Provavelmente, pacientes com genótipo epsilon-4, os 2 alelos, todo gene tem 2 alelos. Os 2 alelos positivos não podem usar a medicação, por conta do aumento do risco de sangramento cerebral. Tá. Então, você acaba genotipando, não para saber se o paciente tem ou não tem, mas para ver se eu posso dar um remédio ou não. Agora, existem outros genes possíveis que ainda estão em estudos. Você está fazendo estudos para verificar quais são os genes que têm mais prevalência na população de Alzheimer. Existem vários outros. Não estou falando dos genes que determinam Alzheimer. Pré-senilina 1, 2 e proteína precursora do amiloide. Isso é raro, muito raro, esquece isso. São outros genes de predisposição. Não é só a polipoproteína epsilon-4, tem outros. Então, a gente não sabe quais são esses outros, onde eles cabem e qual é a frequência deles. Mas a gente sabe que se você tem pai ou mãe com doença, tua chance é maior. Então, o que você tem que fazer? Você não vai atrás do médico com 30 anos para ver se você tem chance. Você vai começar a se cuidar com 30, 40 anos. Qualidade de vida. Você vai fazer atividade física, manter-se mentalmente, não se aposentar, aprender uma língua nova e aprender qualquer outra coisa, fazer uma dieta equilibrada, dieta do Mediterrâneo, uma dieta à base de peixe, azeite de oliva, vegetais, ômega 3 e viver a vida tranquila. É isso, manter então a atividade tanto cerebral quanto do corpo. É necessário. E ter essa qualidade de vida mesmo, uma boa alimentação, sempre estar aprendendo, né? Eu vejo que isso o grande X da questão, né? Inclusive, doutor, saiu uma pesquisa, né, agora recentemente, mostrando que as populações mais carentes têm mais possibilidades de desenvolver o Alzheimer. Isso está relacionado também à educação, a essa qualidade de vida? Não existe Qual seria a fator razão? único. Não existe um fator único. As populações mais carentes, a depender de que lugar do mundo elas se encontram, elas vão ter maior chance. Aqui no Brasil, a chance é maior por vários motivos. Em primeiro lugar, o local onde vivem. A falta de tratamento de esgoto, de água, o consumo de alimentos fast food que são mais baratos. É muito difícil para a população que ganha 1 ou 2 salários mínimos ir no mercado comprar salmão, atum, comprar insumos de qualidade para poder comer todo dia. Acaba comendo realmente o que é mais em conta. O que é mais em conta? Salgadinho, doce, é fácil. Sim. Comidas de má qualidade, apesar de que existem pessoas que trabalham e conseguem. Sim. Mas uma boa parte acaba fazendo isso. Uma outra coisa, você vai ver que dentro da população pobre, muita gente chega na faixa dos 90 anos. Sim, sim. E muitas vezes chega bem, cognitivamente bem, indicando um fator genético importante nessas pessoas. Superidosos também existem em populações pobres. No entanto, é mais comum você acabar tendo pessoas que desenvolvem Alzheimer mais cedo, aos 60, 65 anos. Por quê? É necessário que você tenha, inicialmente, atividade mental. Não que um professor doutor não vai ter Alzheimer. Vai, com certeza que já tive vários. Mas é mais provável que um sujeito que não tenha a escolaridade completa tenha mais chance de ter Alzheimer do que um professor doutor. Uma outra coisa, não só a alimentação, atividade física. O jovem pratica atividade, mas quando chega nos 40, 45, que você tem que trabalhar para sustentar a família, às vezes não é possível. Outra coisa, dormir pouco. É mais um Especialmente quem faz 2, 3 turnos por dia para poder manter. Dormir pouco. E quem troca o dia pela noite? Pior ainda. Existem estudos que demonstram que o sono é necessário. Existe um sistema linfático no teu cérebro descoberto há uns 2 ou 3 anos, chamado sistema glinfático. Esse sistema glinfático, por causa da glia, que são as células de suporte, é o sistema linfático. O sistema glinfático tira todos os excrementos limpam os excrementos cerebrais. Se você não dorme direito, se você não mantém um nível de sono profundo de pelo menos 1 hora, 2 horas por noite, você faz isso no sono normal, de 6 a 8 horas, você faz algumas... No começo da noite, nas primeiras 3 ou 4 horas da noite, é o período em que o sono tem mais chance de chegar em sono profundo. Se você não faz isso, você não consegue realizar a limpeza cerebral necessária. Outra coisa, a gente vê muita gente de classes mais baixas magra, mas também tem muita gente gorda.
Assim como tem rico gordo, classe média gorda, tem pobre também. E muitas vezes você tem uma alta chance também, em população obesa, de apneia do sono. Obesidade é fator de risco, então. A apneia do sono te faz com que você ronque. E o ronco, juntamente com diminuição da oxigenação cerebral, acaba fazendo com que você acorde várias vezes, além de aumentar teu risco de isquemia cerebral, arritmia cardíaca e infarto. E arritmia cardíaca, infarto, AVC são riscos para a demência. Então, no final das contas, você tem uma quantidade de riscos. Eu não estou falando, gente, que isso não possa acontecer na população que ganha milhões. Acontece. Tanto que nós vemos pacientes aí de 60 anos... Não, esse é o resultado de uma pesquisa, né? Não, nós vemos aí populações de 60 anos, milionários morrendo de infarto. Sim. Tem demência, normal, acontece. Eu tenho empresários no consultório, empresários com doença de Alzheimer 60, 70 anos. Absolutamente normal. No entanto, o que a gente precisa é entender que a gente está falando de estatística, de chances. Sim. E as chances são maiores em populações de baixa renda, justamente por causa da diminuição das possibilidades de alimentação, de educação, de lazer, o aumento do estresse, alteração de sono. Então, políticas públicas direcionadas para melhorar rede de esgoto, água tratável, que aqui no Brasil é um caos, rede de esgoto, água tratável, melhora da alimentação, melhora do condicionamento físico dessas pessoas, melhora da qualidade de vida, aumento do salário mínimo. Tudo isso é necessário para que essas pessoas melhorem a vida e, consequentemente, tenham menos chance de ter demência. É uma série de fatores, né? Agora, fala uma coisa para mim, doutor. Antigamente, nós guardávamos, né? Pelo menos minha geração lá, minha infância, nós guardávamos muito mais, nós tínhamos uma memória, parece que muito melhor, nós precisávamos exercitar a nossa memória, a gente sabia o telefone de todo mundo, não é? A gente sabia o nome de todo mundo, quando a gente queria saber alguma coisa, a gente ficava buscando na memória, ai, preciso lembrar, endereços, né? O pessoal andava com aquele guia, né, que era um livro, hoje não. Hoje está tudo aqui na palma da mão no celular. A gente pega o celular, eu mesma. Quando eu preciso lembrar de alguma coisa, eu não fico perdendo meu tempo tentando lembrar alguma coisa. Não, vou ali na internet, procuro e rapidamente eu acho a resposta. Os telefones estão ali na agenda, os endereços eu também acho ali nos aplicativos. Isso, né, essa facilidade que a tecnologia nos trouxe, pode ser também um fator de risco para mais casos de Alzheimer no futuro? Isso é bastante discutível. Provavelmente não. Tá. Provavelmente não, porque a gente continua aprendendo constantemente. No entanto, as pessoas que trocam a capacidade de raciocínio pela facilidade de um celular, talvez tenham maior risco, mas isso, assim, não é todo mundo. O celular serve para outras coisas. A gente nota perfeitamente bem, existem estudos que demonstram que certos jogos de celular melhoram a memória. Então, pacientes com Depois Alzheimer... você me passa, então, quais são? Não, é sério. Pacientes com Alzheimer... Não entendi. Mas eu já vi anúncios mesmo. Não, eu falei, não, depois você passa quais são, né? Porque é importante a gente começar a jogar esses daí, então. Na verdade, é o seguinte, jogos de memória, jogos de atenção, jogos de habilidade. Tem pacientes com Parkinson, com Alzheimer, que jogam para poder melhorar a memória. Faz parte do tratamento. Faz parte do tratamento, é interessante isso. Você não tem que aprender coisa nova? Outra coisa, você tem acesso ao mundo inteiro. Você não precisa ficar vendo videozinho de TikTok no celular. Você pode aprender uma língua nova. Baixa aí um aplicativo, tem vários. Tem o Duolingo, tem aquele famoso, a Pedra de Rosetta, Rosetta Stone. Baixa aí, vai aprender uma língua nova. Vai aprender alemão, vai aprender árabe, vai aprender coreano. Aproveita e vai aprender coreano. Tá cheio de série coreana no Netflix. Vai aprender para poder ver a série ao vivo. Ah, mas é difícil. Tá, tudo é difícil. Celular, você tem uma biblioteca na palma da mão. Ah, mas eu não gosto de ler. Então, com celular, sem celular, você tá condenado do mesmo jeito. Porque é necessário que se leia. O celular, ele vem para ajudar aqueles que querem ser ajudados. E ele vem para condenar aqueles que já se sentem condenados. Então, se a pessoa, ela já era assim antes, tinha livro, mas não lia, tinha coisa para fazer, mas não fazia, tinha academia, mas não ia,
o celular não vai te ajudar de absolutamente nada. Ele só vai piorar a situação. Agora, se o cara lê tudo, assiste tudo, aprende tudo, o celular vai tornar a vida dele mais fácil. Com certeza. Tem certas pequenas memórias que não valem muito a pena. Se você tem mais facilidade de conseguir um telefone para o celular do que tentar trazer na memória, isso não é exercício de memória. Exercício de memória é tentar memorizar um livro, tentar memorizar uma coisa nova, aprender algo novo para colocar em prática. O celular vem para te ajudar. É isso aí. Tem sempre o lado bom também, né? Sim. Você vê. Olha só que interessante, Ana Clara. Tenho duas imagens, uma imagem de 100 anos atrás e uma imagem de agora. A imagem de agora mostra todo mundo no celular. A imagem de 100 anos atrás mostra todo mundo no jornal. É a mesma coisa. Ninguém falando com ninguém, só lendo jornal. Todo mundo de terno, gravata, chapéu daquele Panamá, lendo gravata, em qualquer lugar aqui de São Paulo. Hoje em dia, todo mundo no celular. Quem é que te dá mais possibilidades de aprendizado? O jornal ou o celular? Pois é. O celular também tem conteúdos ali que não prestam, Mas, né? depende de você ir atrás do que presta. Exatamente. Ninguém te obriga a assistir nada. Exatamente. Doutor, a partir do momento que a pessoa é diagnosticada, eu gostaria até que você falasse um pouquinho dos exames, né, que são feitos para chegar a um diagnóstico. Como é que é feito esse tratamento? Já falou aí que faz parte do tratamento, muitas vezes, exercitar o cérebro por meio de jogos e etc, né? Mas o que a gente tem disponível hoje no mercado, aqui no Brasil? Vamos lá. Aqui no Brasil, nós temos disponível exames de sangue, que existe um exame do Fleury, eu não estou fazendo propaganda de ninguém, mas existe um exame de sangue que o Fleury possui, um tal de Pressivity, que ajuda no diagnóstico. Mas eu prefiro o teste de Liquor, depois de uma ressonância, em que você vê a altura de uma estrutura cerebral chamada hipocampo. Existe a altura varia de 0 a 4, 0 a altura normal, 4 completamente atrofiado, acima de 3 já é problema. Você colhe o líquor da espinha à procura de alguns marcadores para fechar teu diagnóstico. Você pode fazer um PET de amiloide, uma tomografia específica, à procura de uma proteína que deposita no teu cérebro. Deve estar chegando logo, logo, porque ainda está em validação internacional, o PET-Tau, que é Tau-TAU, à procura de uma proteína neuronal chamada proteína Tau. Tau, a letra grega, Tau. A procura dessa proteína, que é uma proteína relacionada à degeneração neuronal. Agora, recentemente, no Reino Unido, soltaram um estudo de ressonância funcional, que consegue prever com mais de 80% de eficácia se a pessoa vai ter Alzheimer antes de 9 anos da evolução. Assim, eu preciso estudar isso melhor. Ressonância funcional é um tipo de ressonância que se baseia em atividade cerebral. O cérebro, ele é composto de malhas, então você tem várias malhas acontecendo ao mesmo tempo. E existe uma malha chamada default, que é uma malha padrão. É a malha que corre você querendo ou não querendo. É uma malha que envolve tronco cerebral, tálamo aqui dentro, região fronto-occipital, região parieto-occipital e região frontal. Se você tem alteração nessa malha, haveria uma chance maior de desenvolver doença de Alzheimer. Ou seja, se você já tem uma alteração nas vias de sinapse entre o neurônio e o outro dessa malha, significa que você já está tendo perda neuronal. Isso é uma coisa a ser estudada melhor, até porque ressonância funcional não é uma coisa que você encontra no laboratório da sua esquina. É uma coisa que hoje em dia, aqui no Brasil, ainda é parte de estudo científico. Você precisa validar entre as populações. Esse estudo foi validado no Reino Unido. Você precisa validar no Brasil. Ah, mas as pessoas são as mesmas. Mas as cabeças não. E demora um tempo, né, também para chegar... Você tem que fazer estudos de 9 anos. Exatamente. 10 anos para chegar nessa conclusão. Mas pode ser que no futuro a gente já tenha, né, exames mais precisos Não, e até remédios, né, tratamentos. É possível você fazer um diagnóstico antes da doença começar, na fase pré-Alzheimer, chamada declínio cognitivo leve. Quando o paciente se queixa de alteração de memória, o familiar nota que ele está com perda de memória, mas ele está funcionando normalmente bem. Mas a perda de memória está consistente. Isso se chama declínio cognitivo leve, 40% evolui para Alzheimer, e você pode fazer o diagnóstico ali. E você pode tentar trazer o paciente com medidas sociais, medidas educacionais, medidas alimentares, de lá para cá. É possível fazer isso. Uma outra coisa, em termos de diagnóstico, é sempre importante afastar outras doenças.
Então, você necessita afastar AVC, múltiplas lesões cerebrais, precisa afastar tireoide, hipotireoidismo, deficiência de vitamina B12, sífilis, que é uma doença causa importante de demência em certas populações. Tudo isso precisa ser afastado. Então, ressonância, líquor, exame de sangue, tudo isso tem que ser feito. Então, é uma análise ali minuciosa, né? Não dá para fazer diagnóstico só pela história do exame clínico do paciente, é impossível. E o tratamento, além de envolver as mudanças socioambientais necessárias, envolve medicação. Então, uma vez que o paciente tem o diagnóstico de Alzheimer, você tem 3 medicações. Inibidores de uma enzima chamada colinesterase. Donepezil, rivastigmina, galantamina. O médico vai entrar com essas medicações. Uma delas. E na fase mais avançada, memantina. São as únicas medicações disponíveis no Brasil atualmente. Mas há estudos, né, para ampliar aí esses tratamentos. Isso é uma coisa que tem se procurado. Na Mas verdade, até o agora, lecanemab... nenhuma evidência aí. Existe a evidência dos anticorpos. Os anticorpos anti-amiloide. Estão vindo anticorpos anti-tau. Lecanemab, donanemab, que estão lá fora e que devem vir para cá. No entanto, extremamente caros. R$150 mil o tratamento por ano. Injeções semanais, injeções mensais. Então, ainda é um pouco proibitivo. Doutor, assim como para várias outras doenças, né, mas especificamente falando do Alzheimer, álcool e outras drogas aumentam muito o risco? Álcool, existe uma relação clara entre consumo de álcool de moderada a grande quantidade e doença de Alzheimer. Não só doença de Alzheimer. Doença de Alzheimer, doença cardiovascular, que é fator de risco. Diabetes, que é fator de risco. Doença vascular, que é fator de risco. Outras drogas, provavelmente aquelas drogas que têm risco vascular, como cocaína. A marihuana, a maconha, apesar de haver estudos que sugiram um risco maior de psicopatia em pacientes jovens em uso, e talvez não se sabe exatamente se é pela marihuana ou se é por, de repente, substâncias a mais dentro, porque você nunca sabe se está comprando maconha somente, não existem evidências claras de que leva a doença de Alzheimer. A gente usa muito cannabis medicinal, que é a própria maconha, purificada no tratamento de certos sintomas de doença de Alzheimer. Até às vezes a memória melhora um pouco. Eu uso isso há quase 6 anos, e meus pacientes em consultório. Às vezes a memória melhora um pouco, melhora a agitação noturna, melhora a agressividade, o paciente fica mais calmo, dorme melhor. Então, existem essas possibilidades, o que faz com que a gente acredite que maconha, pelo menos purificada, aparentemente não é fator de risco. Mas cocaína, pelo risco vascular que apresenta, sim. É isso aí. Doutor, chegaram algumas perguntas, a gente está com um tempo bem corrido, vamos tentar responder algumas, pode ser? Vamos lá. Algumas perguntas que chegaram aqui no WhatsApp. A Margarida aqui de São Paulo diz o seguinte: olá, tenho apenas 30 anos, mas tenho muito problema de memória, esqueço as coisas que tenho que fazer, troco nomes, enfim. Isso pode ser sintoma de Alzheimer? O que devo fazer? Em primeiro lugar, ela tem só 30 anos, provavelmente não. Em segundo lugar, tem que ver se essa perda de memória já é antiga. Tá. Se isso acontece desde a adolescência ou a infância, provavelmente é déficit atencional. Segunda coisa, tem que verificar a parte psíquica. Depressão e ansiedade são causas de perda de memória. Quarta coisa, tem que verificar como é o sono da Margarida. Se o sono for ruim, não tem computador que trabalhe bem ficando acordado 24 horas por dia. Primeiro profissional que ela deve procurar? Primeiro profissional que ela tem que procurar é um neurologista. Então é isso. Está respondida a pergunta da Margarida. Mais uma na tela, por favor. A Gabriela diz o seguinte: gostaria de saber se uma dieta balanceada pode prevenir o Alzheimer. Se sim, que alimentos precisam ser consumidos? Obrigada, Gabriela. Obrigado, Gabriela. Isso é muito discutível. O correto seria você introduzir a dieta do Mediterrâneo dentro da sua dieta. Agora, que alimentos devem ser consumidos, seria bom cada um conversar com o nutricionista, porque não há uma receita de bolo que seja feita para todo mundo. Mas aí a Nutri vai conseguir listar ali os alimentos que em geral, vão ajudar. Os principais, quais são? Carne branca, peito de frango, salmão, atum, sardinha fresca. Vegetais verdes, frutas vermelhas, ótimas. Berinjela, abacate, azeite de oliva extra virgem e outras coisas parecidas. Última pergunta que a gente consegue responder pelo nosso tempo. Põe na tela, por favor. O Marcos Paulo pergunta: Alzheimer mata? Obrigada.
Quem mata são as consequências dele. Entendi. Pneumonia, infecção urinária, sepse, embolia pulmonar, trombose. O Alzheimer em si não mata. Todos os Se não agravantes. fossem esses complicadores, o paciente com Alzheimer permaneceria vivo, apesar de vegetando numa cama, infelizmente, por muito tempo. É isso aí. É você que participou. Muito obrigada pela sua participação, viu? Doutor, obrigada também por tantos esclarecimentos, todas as informações que você trouxe aqui pra gente Obrigado, hoje. Ana Clara. Vou deixar aqui o contato, né? Dr. Flávio Salem tem muito conteúdo lá nas redes sociais, trazendo informação não somente sobre o Alzheimer, né? Mas todo tipo de informação ali. Instagram, @neuroinformação. Instagram e TikTok, @neuroinformação ou doutor Dr. Flávio Salem, com 2 L's, como você está vendo aí na sua tela. E tem o WhatsApp também, que eu vou deixar aqui para você, DDD 11, número 96313 6006, 96313 6006. Esse é o WhatsApp do consultório. É isso aí. Quer falar com o senhor, então? Quer fazer uma consulta? A gente não atende plano de saúde, é somente particular, mas eu garanto sempre o melhor tratamento. Obrigada, doutor. Obrigado. Prazer te conhecer. Até uma Igualmente. próxima oportunidade. Já fica Sim, um a segunda vez convite que eu aí venho para aqui. voltar. Muito obrigado. Até a próxima. Bem, a gente vai agora a um breve intervalo, mas já a gente volta com muito mais aqui no nosso programa. Vamos falar sobre postura aí da coluna. Você tem uma boa postura? Bem, eu vou aprender aqui com o doutor daqui a pouco como é que a gente deve manter uma postura correta. Não sai daí, fique com a gente que a gente já volta. E o nosso programa já está de volta. Ótima tarde a você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua companhia. A gente já teve bate-papo aqui muito importante sobre Alzheimer, uma doença aí que gera pelo menos 100 mil novos diagnósticos aqui no Brasil por ano. A gente tem todos os detalhes lá. Se você perdeu essa entrevista e quer saber mais, você pode entrar lá no nosso canal no YouTube, Hit TV ao vivo. Pega lá a playlist do nosso programa e todas as edições do nosso programa estão lá para você conferir novamente, se não viu a primeira vez, não é isso? Agora a gente segue falando de saúde, vamos falar sobre postura. Você tem uma boa postura? Eu não sei se eu tenho não, viu? Mas o doutor José Maurício Asseturi está aqui com a gente. Ele é neurocirurgião, especialista em coluna e procedimentos minimamente invasivos. Vai ensinar a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Agradeço vocês pela exposição aqui de alguns fatores importantes para a gente viver melhor, né? Com qualidade de vida. Com certeza, doutor. Eu acho que dor nas costas, aí dor na coluna é uma das principais queixas dos brasileiros, não é não? Olhando em estatística em pronto-socorro, é a principal causa que as pessoas vão no pronto-socorro atrás de relatando uma dor. Causas que são incapacitantes ao trabalho é a segunda maior queixa, né? Assim, pacientes não conseguem ir ao trabalho por queixa de lombalgia, dor nas costas. Então, a incidência é muito grande na população mundial, principalmente na população brasileira. Então, quer dizer, a postura do brasileiro não está muito boa não, né? A gente vive uma epidemia de má postura, né? Porque a postura é a posição que o seu corpo está e a sua coluna mediante a gravidade, né? Então, a gente, por má qualidade de vida, muito tempo sentado, né? Posições errôneas, a gente atrapalha a nossa postura. Não é só postura durante ao sentar, ao deitar, ao andar, ao caminhar. Então, isso influencia muito na qualidade de vida e doenças pertinentes à má postura. O que mais tem influenciado essa má postura? É justamente o trabalho, o celular, né? A gente fica muito tempo ali, ó, com a cabeça baixada no celular. Na verdade, é um conjunto de fatores que contribuem para o paciente evoluir para uma má postura, né? Tá. Falta de atividade física, né? Ganho de peso, sobrepeso, má alimentação, muito tempo em posições errôneas, muito tempo sentado, uso crônico, uso exagerado de tela, né, celulares. Tudo isso vai influenciando no decorrer do tempo, né? Então, assim, é uma doença que ela é gradativa e, geralmente, ela vai dar sintomas numa fase mais final
do problema, né? Então, não é numa fase aguda. Aí os pacientes começam a reclamar desses problemas na fase de 30, 40, 50 anos, que veio pacientes que sofreram isso lá atrás. No caso da mulherada que usa salto alto, prejudica? Assim, eu sou fã de tênis, né? Acho que não tem Eu também gosto, eu só uso salto aqui mesmo. Vamos dizer assim, não tem sapato melhor ou pior. Tem que ser um sapato confortável. O tênis é o calçado que dá mais equilíbrio para a coluna. Mas os sapatos, tipo, que a mulherada gosta, né, que as mulheres são apaixonadas, que é o salto e agulha, eles não são bons para a coluna. Eles sobrecarregam a coluna. Se for para usar, só por um período curto, né? Acho que em situações especiais. Eu uso só aqui, tá, doutor? Sim. Então, tudo bem. Depois eu uso tênis. Sim. Me troco, coloco tênis, porque eu também acho mais confortável. E como é gostoso ficar confortável, não é mesmo? Sim. Doutor, já vamos falar um pouquinho sobre quais são as consequências da má postura? Sim. A má postura, ela pode evoluir para doenças articulares, pode evoluir para uma doença muscular, ela pode evoluir para uma doença chamada fadiga, porque o músculo não trabalha de uma maneira eficiente, demandando mais gasto energético para o organismo, lesões tensionais, né? Tortuosidades errôneas da coluna no decorrer do tempo, né? E, eventualmente, prejudicando a qualidade de vida. Então, a má postura, no decorrer do tempo, ela pode ser deletéria para o organismo, pode ser deletéria para o corpo humano. E para várias partes, sim, né? Sim. Eu nem sabia que as consequências eram tantas, né? Você trouxe aí várias consequências. E você que está em casa, tem alguma dor aí nas costas, sua coluna dói, tem má postura, tem uma dúvida, quer fazer uma pergunta para o doutor? Envie sua mensagem para o nosso WhatsApp DDD 11, número 33375886. Participe, nos ajude a fazer o nosso programa, que é nosso, não é mesmo? Doutor, você trouxe aqui... Trouxe uma coluna, né? Um molde de uma coluna vertebral. Esse molde, né? Qual a ideia? Esse molde, né? Ele mostra que nós, né, seres humanos, temos três principais eixos, né? Que é a parte superior da coluna, que chama coluna cervical, que é essa parte rosa. O meio da coluna, que é essa parte azul, que chama coluna torácica. E abaixo, na parte final, essa parte verde é a coluna lombar. Então, a gente tem as curvaturas fisiológicas, né? Então, a gente tem o pescoço um pouco mais retificado, um pouco para trás, né? Que chama lordose cervical. A gente tem a cifose torácica, que ela é um pouco mais encurvada. E depois, a gente volta na lordose lombar. Então, manter a coluna, manter os eixos fisiológicos da coluna, você diminui a incidência sobre os problemas posturais e, eventualmente, problemas patológicos que podem ocasionar nesse neuroeixo. Quando a gente tem algum problema na coluna, o principal sintoma é a dor. Assim, a incidência maior hoje é de problemas na coluna lombar, tá? Secundariamente na coluna cervical e depois na coluna torácica. Então, a tal da lombalgia. A lombar é a quantidade maior, né, da incidência da população brasileira. Lombalgia crônica, hérnia de disco, desgastes musculares, desgastes articulares, e artrose, entre outras patologias. Quando esses sintomas vêm, a doença já está avançada ou não? Não, assim, a maioria dos pacientes que tem um episódio de lombalgia, de dor, não tem nada de gravidade. O problema é cronificação do problema, o paciente não procura atendimento médico especializado, e isso aí pode ter uma consequência tardia caso os sintomas sejam recorrentes. Então, qualquer paciente que tem uma dor, que não está indo embora, que está atrapalhando a qualidade de vida, a melhor prevenção é você, eventualmente, procurar um especialista, um médico especialista em coluna, neurocirurgião ou ortopedista, a fim de fazer uma avaliação mais adequada de cada caso. Só nesses casos, o grande problema é a má postura ou existem também casos hereditários? Não, assim, a gente fala que é uma doença multifatorial. Tá. É uma doença que pode ter cunho genético, hereditariedade, história familiar, fatores de má qualidade de vida, muscular, obesidade, falta de atividade física. Então, você não consegue datar, né, pontuar que aquele problema foi gerado por um fator. Geralmente é uma doença que pode ter
fatores associados. E tem fatores também que são idiopáticos, deu porque deu. Às vezes tem pacientes que são atletas, que têm boa qualidade de vida, que têm boa musculatura e desenvolve problema na coluna, né? Que são esses fatores aí que a medicina não consegue explicar. Não é o caso de fazer exames periódicos? Não necessariamente. Assim, a melhor indicação é quando o paciente tem sintomas. Ninguém faz uma ressonância da coluna, não, vou ver como está a minha ressonância, como você faz um check-up cardiológico, né? Então, assim, os pacientes só procuram o médico quando os sintomas estão recorrentes, estão atrapalhando a qualidade de vida. E é assim mesmo, né? Sim, sim. E dependendo da situação, pode até gerar incapacidade física, né, doutor? Sim, sim. Pacientes têm dificuldade para andar, dificuldade para trabalhar, dificuldade para sentar. Eventualmente, isso aí pode ter fatores mais importantes que vão prejudicar futuramente. Em todos os casos, dá para reverter o quadro? Sim. Se o paciente entender o problema, a gente saber a causa, a origem, né, geralmente são causas reversíveis, né? Mas depende muito da adequação do paciente a determinado tratamento. Além da má postura, o avanço da idade também pode acarretar aí num problema de coluna? A causa mais comum dos problemas são a ordem degenerativa, né? Degenerar significa envelhecer. A gente está em constante catabolismo, né? A gente está em constante envelhecimento. Então, para você envelhecer de uma maneira melhor, é você envelhecer com qualidade de vida boa, né? Com alimentação adequada, atividade muscular, alongamentos, fatores mentais, né? Físicos, sociais. Porque saúde não é só saúde física, é saúde social, saúde mental, saúde espiritual, né? Então isso tudo influencia nesses casos evolutivos de problemas na coluna. E a gente está aqui falando da idade, obviamente, não só quem chega numa idade avançada que vai ter algum tipo de problema de saúde ou até mesmo de postura. Eu lembro quando eu era bem nova, inclusive, tinha uns 17 anos assim mais ou menos. Eu tive muita dor, uma dor que vinha aqui em cima, nas costas e vinha aqui até o pescoço. E eu fui num ortopedista e ele disse que eu tinha bico de papagaio. Todo mundo fala que era doença, que é uma doença de pessoas mais idosas. Sim, assim, a incidência maior é a população mais velha, né? Mas não necessariamente uma população mais jovem pode ter dor na coluna. Às vezes por uma postura, às vezes uma adolescente está levando uma mochila errada, né? Às vezes posturas errôneas. Você pode ter doenças do idoso na população mais jovem, mas não é o mais comum. Eu vi que tem uma relação também grande entre o quadril e a coluna. Sim, sim. Na verdade, a articulação adjacente à coluna é o quadril, né? Então, quando eventualmente doenças do quadril podem afetar a coluna e vice-versa, né? Dor na coluna pode ser indicativo de cansaço, má postura e também de alguma complicação mais grave? Não, a maioria da dor na coluna, chamada lombalgia, são dores musculares. Bom, as dores que se tornam patológicas são problemas estruturais, que podem ser problemas dos ligamentos da coluna, pode ser problemas em relação às articulações da coluna, pode ser problema do disco intervertebral, que são os amortecedores entre as vértebras, pode ser casos mais graves de fratura na coluna, pode ser casos mais evolutivos de câncer ou metástases na coluna. Então, a dor é um sinal para o paciente procurar um atendimento médico especializado. E o tratamento precoce é sinônimo de resultado mais eficaz? Com certeza, com 100% de certeza, né? Quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, mais cedo identificar a causa do problema, você vai ter uma melhor eficácia. O grande problema é o paciente negligenciar as informações, não procurar atendimento médico e depois lá na frente ele vir tentar resgatar esse problema. Obviamente que o resultado ele depende de uma linha do tempo. Quanto mais precoce, melhor resultado, melhor eficácia. Os tratamentos estão bem avançados. Com certeza, né? Os treinos físicos, os treinos posturais, fisioterapias especializadas, RPG, pilates, treinos musculares, musculação, né? Então, geralmente, a gente não fala só em medicações, a gente fala em mudanças de hábitos de vida. Eu vou pedir para você, doutor, explicar para a gente, né, com mais detalhes os tratamentos que a gente tem hoje, né? E também a gente vai ter aqui no próximo bloco uma cadeira de escritório para o doutor explicar para a gente como é que a gente deve sentar, como deve manter essa postura, quantas vezes é bom levantar, né? Quanto tempo ficar sentado, quanto tempo dar uma voltinha. A gente vai ter tudo isso e também vamos responder as perguntas dos telespectadores que já estão chegando aqui para a gente. Então não sai daí, a gente volta já já e segue falando sobre coluna, sobre postura correta. A gente já volta.
volta com o nosso programa. Boa tarde para você que está chegando agora. A gente começou no último bloco a falar sobre postura e os problemas de coluna, assim como os tratamentos. A gente vai seguir nesse bloco aqui falando ainda sobre isso, sobre os tipos de tratamento existentes, mais ou menos invasivos, né? Quem está aqui com a gente é o Dr. José Maurício Asseturi, neurocirurgião, especialista em coluna e procedimentos minimamente invasivos. Mais uma vez, seja bem-vindo, doutor. Muita gente participando aqui do nosso programa, né? A gente sempre abre aí o canal do WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886, o número que aparece aí na sua tela para que você participe com as suas perguntas para os especialistas, para os nossos convidados. E muita gente está participando, são muitas dúvidas aí sobre a postura, né, da coluna, sobre os problemas de coluna. E a gente já vai começar esse bloco, então, respondendo algumas dessas perguntas, ok, doutor? Combinado. Primeira pergunta na tela, por favor. Olha lá, o Ferreira pergunta: eu estou com uma dor lombar forte há 3 dias. No começo, mal conseguia andar. Fiz compressa de água quente, passei Cataflã e Calminex, mas não resolveu. O que fazer, doutor? Obrigada, Ferreira. Sim, se é uma dor incapacitante, se é uma dor de forte intensidade, a melhor opção nesse momento é ele procurar um médico, especialista em coluna, para fim de pedir um exame específico que chama ressonância. A ressonância da coluna lombar, se for realmente uma queixa lombar, é o melhor exame que tem maior sensibilidade para ver os ligamentos, as articulações, os discos intervertebrais, a anatomia muscular, tá? Para eventualmente fazer o real diagnóstico. Tá? O diagnóstico correto leva o melhor tratamento. Então, nesse caso, especificamente, seria interessante ele realizar um exame de imagem chamado ressonância magnética da coluna lombar. É isso aí. Doutor, eu vi aqui, né, que você é especialista em procedimentos minimamente invasivos. Quais são os casos que não tem jeito, que precisa de cirurgia? Claro, a gente, né, nessa era atual, a gente vive uma modernidade das técnicas cirúrgicas, tá? Então, quando a gente fala em cirurgias minimamente invasivas, são cirurgias que têm recuperação rápida, cortes pequenos, rápida recuperação, menor risco de complicações, né? Menor taxa de sangramentos, né? Então, hoje, quando possível, a gente opta por técnicas menos invasivas se comparado às técnicas antigas, que são as técnicas tradicionais. Mas tem tratamento, por exemplo, assim, a laser? Tem várias técnicas, né, minimamente invasivas, né? Isso depende de cada doença, né? Então, você pode fazer uma infiltração na coluna, você pode fazer uma laser terapia na coluna, você pode fazer uma cirurgia de fato minimamente invasiva, você pode trocar o disco intervertebral quando possível, você tem várias técnicas mediante cada problema. Mas cada paciente seria necessário ser avaliado individualmente, porque cada paciente necessita de uma conduta especializada. Bacana. Mais uma pergunta na tela, por favor. Olha lá, doutora, a Josilene pergunta, ela diz: boa tarde, eu tenho desvio na coluna com osteoporose no fêmur, é isso? Fêmur? No fêmur. Do fêmur, né? Também faço fisioterapia, mas eu saio pior de lá e sinto bastante dor na cervical. Como eu posso melhorar? Obrigada, Josilene. Vamos lá, na verdade são algumas perguntas, né? Se ela tem osteoporose, né, ela tem que saber realmente a causa da osteoporose, se é uma osteoporose por falta de absorção de cálcio, se é uma osteoporose causada por envelhecimento, chamado osteopenia, que é a diminuição da massa óssea. Né? Então, existe um exame para você fazer o diagnóstico, chama densitometria óssea. Então, se ela tem uma osteoporose, ela tem que saber a causa, para saber se tem que complementar com cálcio ou outros tipos de tratamentos. Tá? E ela falou que faz fisioterapia e sente mais dor. Então, o que acontece? Como elas não estão melhorando, né, primeiro seria interessante ela realizar exames de rotina. Né? Fazer um raio-x da coluna, fazer uma tomografia computadorizada, fazer uma ressonância de cada segmento, tá? Para realmente saber a causa do problema. A osteoporose, ela pode dar dor articular, porque, na verdade, diminuição da massa óssea, você deixa o osso mais ácido. Então, a acidez dentro do osso, vamos dizer assim, ele pode ser uma causa pró-inflamatória. Então, a osteoporose pode decorrer de dor. E, eventualmente, afastar outras causas que podem levar à osteoporose, né? Uma fratura espontânea na coluna pode gerar dor.
Então, essa paciente em questão, Josilene? seria interessante ela procurar um médico especializado para saber pedir os exames adequados. E precisa ser especialista em coluna. Claro, sim. Tá? Se a for queixa possível. é o melhor, igual assim, na entrevista passada do Alzheimer, qual o melhor médico para avaliar doença evolutiva de Alzheimer? Neurologista. Então, o médico especialista, né, ele vai ter uma melhor eficácia no seu tratamento, vai ser mais assertivo. É isso aí. Mais uma pergunta na tela. Olha lá, doutora Edilma Gomes diz, boa tarde. Doutor, sou diagnosticada com artrose na bacia. O que fazer para ter melhor qualidade de vida? Obrigada, Edilma. Muito boa pergunta, né? Não é minha área de atuação, né? Mas a gente eventualmente a gente convive com isso, né? Se é um quadro de artrose, a artrose é um envelhecimento articular, né? Uma rigidez articular, é perda da articulação, ela começa a perder a vitalidade, vamos dizer assim, ela começa a perder a capacidade de se movimentar. Se for uma artrose puramente do quadril, tá? Tem vários tratamentos, né? Fisioterapia, medicações, você pode injetar ácido hialurônico na região, você pode fazer um tratamento a fim de revitalizar a região, né, que são os tratamentos regenerativos, você pode colocar célula-tronco nessa região, né, que são vários tratamentos específicos para a artrose do quadril. Casos mais avançados, né, você tem que trocar a região, né, você tem que trocar a articulação, eventualmente colocar uma prótese, mas acho que seria interessante de bom tom ela agendar um ortopedista especialista em quadril para uma conduta mais especializada. Mas tem vários tratamentos que podem ajudá-la a melhorar a quantidade dolorosa. É isso aí, são várias possibilidades aí Sim, é uma gama hoje de em dia. tratamentos. Sim. Fora também ter bons hábitos de vida, né, doutor? Com certeza. Diminuir peso, ganhar musculatura, alongamento. Aquilo tudo que já foi falado, né? Vamos responder mais uma pergunta? Olha lá, doutor. Essa é da Edilma, que veio antes. Nós agradecemos a Edilma pela participação, né? E a gente tem mais várias perguntas aqui para responder. Vamos tentar responder todas. A Josilene já foi. A Norma, obrigada pela participação. Ela diz, boa tarde, sinto dor na coluna, principalmente quando fico muitas horas em pé. Agora comecei a sentir dores nos braços e pernas e às vezes até perco a força dos braços. Isso pode ser por causa da coluna? Sim, pode ser por causa da coluna. Geralmente, problemas na coluna cervical, que é a parte superior, ou na parte lombar, geralmente as queixas são dores, dificuldade de movimentação e alterações sensitivas. O paciente começa a falar que está com anestesia das mãos, alteração da sensibilidade das pernas. Então, esses sintomas que ela vem relatando pode sim oriundo da coluna cervical, inerente à parte superior, e da coluna lombar, inerente aos membros inferiores. Que, inclusive, dá essa incapacidade. Ela falou que está perdendo as forças do braço. Isso é muito preocupante, né? Assim, é um sinal, um sintoma que ela já tem avançado. já avançado, que é importantíssimo ela procurar um médico especializado a fim de realizar exames de controle. Olha aí, Norma, bem importante já buscar o mais rápido possível, né, certeza. doutor? Que é aquilo que nós já falamos aqui no bloco anterior. Quanto antes for diagnosticado, diagnóstico precoce sempre dá melhores resultados, né, no tratamento. E hoje, né, com a medicina avançada, com a gama de exames que a gente tem na palma da nossa mão, né, porque antigamente não tinha os exames, né, o médico ficava um pouco à deriva em relação ao diagnóstico. Hoje não, né, hoje a gente tem os exames que servem para colaborar no diagnóstico. Fator idade prejudica aí o tratamento? Faz diferença ou não? Assim, falando em procedimentos minimamente invasivos, né, que são menos agressivos, os pacientes idosos, eles são candidatos a cirurgias menos invasivas, coisas que antigamente a gente não poderia ofertar, porque a cirurgia eram agressivas, a cirurgia eram invasivas. Hoje, tem pacientes que a gente opera de 81, 82 anos, quando possível, né? Então, as técnicas avançadas da coluna, elas permitem que os pacientes de uma idade mais avançada, quando necessário, submetam a cirurgias com segurança. Com bons resultados. Com bons resultados. É isso aí, gente. Mas o melhor é sempre prevenir do que remediar, não é, doutor? Certeza. E aí, é claro que o doutor vai nos ensinar a ter uma postura mais correta, o que a gente deve fazer para evitar as dores na coluna, né? Sim. Que é tão ruim. Logo no começo do nosso bate-papo aqui, você falou que é um dos problemas aí mais incapacitantes, é assim que fala? Sim, incapacitantes. É isso mesmo, né? Um dos problemas mais incapacitantes, né? Quando
aquele funcionário, aquele empregado vai, leva aquele atestado, né, para o trabalho e normalmente o CID é a coluna. É um problema de coluna. Vamos dizer assim que pode ser, assim, a maior incidência são dos problemas articulares. É isso aí. A gente pode, então, mostrar, sim, doutor? Vamos. Pode ser? Então, o que acontece? A gente vai demonstrar como fosse uma estação de trabalho, né? Assim, ou uma estação de estudo ou com o computador à frente. Então, a gente, na época da pandemia, né? Quantas pessoas não aderiram ao home office hoje, continuam com o home office? Então, assim, as pessoas não percebem o quanto elas ficam sentadas, né? Permanecem sentadas 8, 10, 12 horas. Isso pode ser deletério para o corpo humano, para as articulações. Então, a ergonomia do trabalho, né? Que é você diminuir os riscos dos colaboradores a riscos físicos, sociais e mentais. Então, como você pode trabalhar com melhor qualidade sem sobrecarregar seu organismo, suas articulações. Então, a postura sentada, no decorrer do tempo, ela pode evitar sobrecargas articulares. Vamos demonstrar? Essa cadeira aqui, por exemplo, né? Ela tem algumas manivelas aqui para você ajustar, né? A postura correta. A melhor cadeira, né, seria essa aqui, tá? Porque ela tem um encosto completo, né, que o trabalhador consiga encostar o tronco na cadeira, né? Você pode ver que ela tem uma parte que ela é um pouco mais um pouco mais funda, né, que ela mantém a lordose lombar, tá? Apoio para os cotovelos e ajuste regulável da altura das pernas, né? Isso é importante para eventualmente não sobrecarregar as articulações. Qual Posso que é sentar? melhor? Bom, deve. Vou sentar aqui, vou colocar de lado Tá. Sim. para a gente poder mostrar melhor, é Sim, isso? sim, Eu vou virar para cá, que aqui estão os ajustes, não é? Desse lado? Isso. Clara, a melhor posição, né? Se o computador estiver aqui na frente, a sua linha de visão tem que estar na parte superior da tela. Peraí, vamos virar para cá aqui, doutor, Isso. porque não dá para o pessoal ver. Então, se a gente tivesse com o computador aqui na frente, né, a melhor faixa de visão é a sua parte superior da visão, tá olhando na parte superior do computador. Ó, eu gosto da cadeira um pouquinho mais baixa, porque aqui eu não estou conseguindo colocar o pé inteiro no chão. Você tem que apoiar seus pés. Então a sua coxa isso. tem que estar paralela ao chão. Vou baixar um pouquinho aqui, ó. Isso, ok. Essa é a posição correta, Isso. porque aqui eu consigo ficar com os pés completamente no chão. A função dos pés é apoiar as pernas. Então, a altura é sua coxa paralela ao chão e os seus pés apoiando suas pernas. Essa é a melhor postura. A sua perna não pode ficar no ar, né? Ela não pode ficar esticada. Ela tem que ficar numa posição de 90 graus. O seu joelho em relação à sua coxa, 90 graus. Então, vamos lá. E o apoio dos braços? Na verdade, esse ângulo aqui do braço com o antebraço... Vou pedir para mostrar aqui desse lado, para o pessoal ver. Mas isso, sem entrar na frente. A angulação é do braço com o antebraço 90 graus. Então, isso aqui teria que subir mais um pouco para ficar nessa posição. Tá, tem que subir. Então, aqui, ó. Isso. Um pouquinho menos. 90 graus. Aí, isso. Isso aqui está 90 graus. Tá. Esse ângulo. Tá. Se você estivesse olhando o computador na sua frente, a tela tem que ficar 1 metro do seu raio de visão. Geralmente a distância de um braço. Tá? Número 2, a posição da cabeça em posição neutra. Tá? O seu pescoço não pode estar estendido, fletido. Tá? Então você tem que olhar em posição reta. Ombros relaxados. Ombros relaxados. A parte posterior, né, a parte dorsal, encostada na cadeira. É que eu tô aqui com as caixinhas, né, do microfone. Fica difícil, mas aqui tá bom. Aqui eu tô relaxada, é isso? Tá relaxada. O seu quadril tá 90 graus com a sua coxa, que é uma boa posição. É bom encostar bastante aqui. Quanto mais atrás. você apoiar a região dorsal posterior, menos sobrecarga você está gerando na musculatura da parte posterior da coluna. Seu pé tem que estar apoiado no chão, suportando as pernas. Tá? E esse ângulo aqui da coxa com a perna em relação a 90 graus. Tá? E, geralmente, a parte posterior do joelho, 3 dedos à frente do encosto. Então, tá correto. adequado, tá correto. Ó, aprendemos, hein, gente? Como manter aí uma boa postura no ambiente de trabalho, mas não 8 horas seguidas, né, doutor? Não, geralmente, né, a Organização Mundial de Saúde preconiza que cada 30 minutos que a pessoa levante, beba água, alongue, né, faça alongamentos
porque a postura, muito tempo sentado, gera encurtamento dos tendões, encurtamento dos ligamentos e desvios posturais no decorrer do tempo. Ainda que sente corretamente, com uma postura correta. E aí tem esse apoio aqui, doutor, que algumas pessoas usam. Assim, esse apoio não é adequado, porque assim, às vezes a pessoa trabalha 8 horas e fala, nossa, eu estou cansado, estou fadigada. Né? Quando o músculo está relaxado, quando o músculo está bem apoiado, ele está o quê? Demandando menos queima calórica, né? Está queimando menos energia. Então, você tem uma redução da queima calórica. Então, isso gera menos fadiga. Se o seu joelho ficar esticado e a sua musculatura estiver tensionada, você está gerando maior gasto energético por ele estar sendo trabalhado de maneira eficaz. E aí então, vai caindo assim também, né? Então, esse apoio dos pés não é adequado. Não é bacana. O pé tem que estar apoiado no chão, suportando o peso das pernas. A gente ainda tem mais uma cadeira aqui. Vou trazer ela para cá. Essa daqui já não tem o apoio dos braços, ela não é regulável, como essa outra aqui, mas é uma cadeira bacana. É uma cadeira ergonômica, né? Mas ela não está preparada para você ficar sentada 6, 7 horas. É uma cadeira, um assento para você repousar 30, 40, 1 hora, tá? Mas ela não é adequada para longos períodos. Então, quer dizer, normalmente se a pessoa tiver uma cadeira dessa em casa e estiver trabalhando ali no home office... Não é adequado. Tem que comprar uma dessa aqui. Isso vai ser prejudicial a longo prazo. Entendi. Então, o melhor seria esse tipo de cadeira que ela é mais ergonômica, né? Ela previne lesões e previne alterações posturais. É isso aí. Doutor, bora sentar de novo? Vamos, sim. A gente tem mais alguns minutinhos, dá pra gente responder mais algumas perguntas. Foram muitas as perguntas dos nossos telespectadores que chegaram aqui hoje, questionando aí problemas de coluna, dor lombar, enfim. Vamos colocar mais uma pergunta na tela? Olha lá, Margarida, tenho 40 anos, já estou com a minha coluna um pouco curvada. Ainda não procurei nenhum médico, mas acho que é lordose, com um pouco de cifose. Será que algum tratamento resolve? Obrigada, Margarida. E aí, doutor? Isso. Cifose e lordose, né, são nomenclaturas fisiológicas, né? Quando a coluna está um pouco mais para trás, ela está em lordose. Quando ela está um pouco mais encurvada, ela está em cifose. Se ela está percebendo que ela está com desvio postural, ela vai precisar marcar um médico para pedir os exames para saber se essa curvatura está patológica. Se ela tiver uma hipercifose ou uma hiperlordose ou um desvio postural, tá, geralmente tem tratamento, né? Os tratamentos são treinos posturais, RPG, fisioterapia, treinos musculares, né? Perda de peso, melhora da alimentação. Então, geralmente, esses tratamentos conservadores, eles melhoram essas alterações a curto e médio prazo. E tudo qualidade de vida. Com certeza. Dá tempo de responder mais uma pergunta? Mais uma perguntinha na tela, a gente tem o Lipe Guzmão que mandou. Obrigada, Lipe. Ele diz, gostaria de saber se má postura causa escoliose. Sim. A escoliose, né? O que é escoliose, primeiramente, para quem está nos vendo? É um desvio, uma tortuosidade da coluna em determinados segmentos, né? A escoliose, ela pode ser genética, né? Você pode ter uma história familiar de uma doença da sua família e você ter um desvio postural da sua coluna. Você pode nascer com uma escoliose, né? Que é uma escoliose congênita. Você pode evoluir com uma escoliose adquirida. Você pode evoluir com uma escoliose do envelhecimento, tá? Então, qual que foi o final da pergunta? Ele perguntou se a escoliose, se a má postura causa escoliose. É isso. Com certeza, né? A má postura no decorrer do tempo, vai causar. Você pode ter um desvio rotacional da coluna. Doutor, a gente tem um minutinho e eu quero saber uma coisa. Postura na hora de dormir. Não tem regra. Postura não, a posição, na verdade, né? Assim, não tem regra, tá? Geralmente a pessoa tem que dormir com qualidade, né? Eu não consigo dormir de barriga para cima, né? Então, assim, a melhor postura para dormir é... O colchão não pode deformar a coluna, então não pode ser um colchão muito rígido ou muito... ou que deforme a coluna. Número 2, a posição de lado com o travesseiro entre as pernas. Você tem um relaxamento da parte muscular da coluna, tá? Mas sem o travesseiro? Com o travesseiro. O travesseiro, ele não pode deformar a curvatura, né? O travesseiro tem que só apoiar... Você falou do travesseiro entre as pernas. E se não colocar esse travesseiro? Não tem problema nenhum. Não tem tá? problema. Assim, quando a gente olha nos livros, né, a melhor posição para dormir.
Eu falo que é importante dormir bem, né? Você dormindo bem, você vai estar menos cansado, menos fadigado, você vai ter relaxamento da placa neural. Então, eventualmente, a melhor posição é que o paciente goste de dormir. Mas a postura lateral, com o travesseiro entre as pernas e um travesseiro apoiando somente a região cervical sem deformá-la, é a melhor posição para dormir. E reto, assim, barriga para cima? Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Não vejo nenhum problema técnico. O de bruço, você vai ter o quê? Uma sobrecarga da coluna. Né? Você então. pode ter uma hiperlordose por dormir de bruço. Então, fisiologicamente, ou dormir de lado, ele é melhor se você comparar a outros tipos de posições. É isso aí. É isso, doutor. Eu ia perguntar se dava tempo de responder mais uma pergunta. Rapidinho? Rapidinho dá tempo da gente responder mais uma pergunta. A Rose Medeiros pergunta: gostaria de saber se existe algum tipo de treinamento para manter a postura correta ao andar e ao sentar. Obrigada, Rose. Com certeza, né? Os treinos de fisioterapia, RPG, pilates, os treinos de core, né? Que são os treinos que trabalham a musculatura abdominal, cadeia posterior, nádega, glúteo, você tem, eventualmente... vai ter uma postura melhor. Com certeza. Você vai ter uma postura melhor, uma musculatura mais rígida, você vai suportar melhor seu esqueleto. E cinta, aquela cinta? Não, a cinta é proibida porque ela atrofia a musculatura, né? Então, as cintas abdominais, elas restringem a musculatura, então ela atrofia a médio e longo prazo. Então, já fica aí esse alerta para encerrar a nossa entrevista com o doutor José Maurício Asseturi, neurocirurgião especialista em coluna e procedimentos minimamente invasivos. Vou deixar os contatos dele aí, quer saber mais, ele também produz muito conteúdo e passa muita informação lá no Instagram, @dr José Maurício Asseturi, José Maurício Asseturi, e também tem o WhatsApp, DDD 11, número 997162551, 997162551. Obrigada, viu, doutor? Obrigado a você, adorei a entrevista, espero ter contribuído para os telespectadores. Também gostei demais, volte para trazer mais informações aqui para os nossos telespectadores. Gente, muito obrigada pela sua companhia aqui no nosso programa. Aprendemos demais hoje, né? Ótima tarde para você, uma tarde abençoada. Beijo grande, a gente se encontra ao longo aí dos próximos dias. Tchau, tchau.